Caminante não há caminho, el camino se hace al andar. O caminho de qualquer um de nós faz-se ao andar. E realmente o meu caminho fez-se ao andar. Eu sou filho de uma família humilde, uma família campesina. O meu pai era agricultor, a minha mãe também. O meu pai não tinha feito a 4ª classe. Um dia o professor deu-lhe uma canada e ele fugiu da escola, nunca mais lá pôs os pés, porque a canada abriu-lhe a cabeça. Mas o meu pai era um homem muito interessante. E isto, para mim, é importante contar isto porque a minha vida começa aí. É muito interessante porquê? Porque sendo agricultor, ele tocava bandolim, ele pintava, ele era artesão de madeira, eu sei lá, ele escrevia poesia, com erros ortográficos, com tudo, escrevia poesia. Portanto, era um homem, era um artista, digamos assim, e era um artista em tudo, até no trabalho que fazia no campo, quando ele preparava as leiras de milho para serem regadas, e às vezes fazia só umas lombazinhas, eles chamavam-lhe a regadeira, e punha-me a mim também a fazer, com 9 anos, com 8, e eu às vezes fazia aquele torto, ele, faz isso direito. Opa, isso o que importa é que a água passe. Não, o bem e bonito fica sempre bem e bonito. Portanto, faz isso direito. Ele, até nisso, tinha pruridos de artista. Eu herdei um bocadinho esta costela de artista do meu pai. Eu vivi, ainda que na aldeia, num ambiente de campo, etc., mas vivi um bocadinho este ambiente também semi-artístico, digamos assim, de alguma sensibilidade para a poesia, para a música. A minha mãe não, a minha mãe era uma mulher comerciante, digamos assim, e era uma mulher muito irrequieta. Portanto, eu herdei do meu pai esta costela artística e da minha mãe herdei a irrequietude. Como os meus pais eram muito religiosos, eu era obrigado a ir à missa, quer quisesse, quer não. Mas eu achava graça, porque o padre lá, todo vestidinho, farpelado a rigor, dizia o que lhe apetecia, falava e ninguém contraditava. Eu achava graça àquilo e dizia, um dia quero ser assim. Um dia quero estar num palco, quero falar e ninguém me contradita, acabou. Eu como ser miúdo e pensar assim. Claro que não pensaria muito bem, porque é bom que sejamos contraditados, mas eu gostava daquilo, achei graça ao palco. E daí que, com 10 anos, fui para o seminário. Fui para Braga para o seminário. Acabei a 4ª classe e fui para o seminário. Numa altura em que só se vinha à casa no Natal, e depois na Páscoa, e depois nas férias grandes. Com 10 aninhos, fui para Braga. No seminário, eu, entre muitas coisas que aprendi, e isto vai influenciar a minha vida toda até hoje, eu fui sensibilizado para 4 dimensões, se quisermos. Para o gosto pela leitura, para o gosto pelo teatro, para o gosto pela poesia, para o gosto pelo cinema e pelo jornalismo e para o gosto pela solidariedade. Quando eu saio em 1967, eu tinha 17 anos quando saí, a primeira coisa que fiz foi fundar um grupo de teatro, o Grupo Cênico da Miadela, que até 74 assim se chamou, e depois em 74 eu fui cofundador com o Dr. Luís Delgado e com outra gente, na altura todos jovens, da ACEP, Associação Cultural e de Educação Popular da Miadela. E tudo isto vai trabalhar, está a ver, tudo isto vai fazer com que o meu caminho se fosse construindo. Dentro da ACEP eu crio o GAT, o Grupo Amador de Teatro. Entretanto, eu sou o cofundador, na altura, com Maurício de Sousa, com Rui Viana, do Centro Cultural do Alto Minho. Dentro desta dinâmica toda, e ainda animado pelo seminário, eu venho a ser, por exemplo, venho a trabalhar numa associação de moradores como presidente de uma direção, na Associação de Moradores de Portozelo, fizemos trabalhos, fizemos concertos, fizemos espetáculos da Líbia, enfim, uma série de coisas. Eu venho a ser presidente durante 2 mandatos da direção da Academia de Música de Viana do Castelo. E eu tenho uma nítida sensação, eu tenho quase a certeza, que este caminho me nasceu também nas aprendizagens que fiz no seminário. E fui, por exemplo, vice-presidente da direção da Associação de Jornalistas do Alto Minho e fui presidente da mesa da Assembleia da Associação de Jornalistas do Alto Minho. Mas eu no seminário fui sensibilizado para o cinema e para o jornalismo. Eu era puto, tinha 11 anos, 12 anos, e recordo-me com uma caixa de sapatos, um buraco em cada ponta, uma lâmpada de um lado. Comprava-se na altura umas lentes que se compravam aí nas drogarias, bifocais, etc. Eu desenhava em papel vegetal o que quer que fosse e fazia, e projetava e fazia cinema. Enfim, fazia cinema. É uma força de expressão, é uma ofensa ao cinema, mas estava sensibilizado para isso. Também me nasce no seminário esta vontade de fazer isso. Fundo o jornal, o Nova Maré, fundo
Outra Margem, na Escola Secundária de Monserrate, que também, mas essa é uma vida curta, 2 anos mais ou menos, e depois terminou a sua vida. E tive programas no início da rádio aqui em Viana, quando a Rádio Alto Minho, não sei se já se chamava assim, não me recordo, ainda estava nos Bombeiros Voluntários. Ponderei, mas as mulheres eram mais bonitas que o altar. E isto é muito claro. Eu pondo no prato da balança a mulher e pondo no prato da balança o altar, hoje provavelmente não poria assim. Hoje saberia, e eu até aceito, que podia ser padre e eventualmente ter uma vida familiar também. Na altura não se punha essa hipótese. E eu entre estar no altar e ser celibatário ou poder vir a namorar, não havia hipótese. E, portanto, o apelo feminino foi superior ao apelo do altar e vim-me embora. Porque senão teria continuado, não tenho dúvida nenhuma. E hoje seria padre, estou convencido. Provavelmente um mau padre ou um bom padre, não importa, mas seria padre quase pela certa, se na altura se pudesse essa hipótese. Dentro da poesia, eu no seminário fui obrigado a fazer poesia. Fui obrigado, não, fui desafiado. Tanto que eu entrei em vários concursos de poesia e ganhei alguns e tudo isso. E veja-se, hoje tenho 7 livros de poesia publicados. E comecei aqui há uns anos em Monserrate, isto parou, mas agora está a recomeçar, a Biblioteca Virtual do Alto Minho. Eu, a partir dos meus 13, 14, 15 anos, até aos 20 anos, eu li que me fartei. Eu até tenho aqui alguns dados, só por curiosidade. Eu li, aos 14, 15 anos, eu li Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz, Essa de Queiroz, Somerset Maugham, Walter Scott, eu adorava romances históricos do Walter Scott, Érico Veríssimo, Érico Maria Remarque, Cervantes, eu sei lá o que eu li. Eu li montanhas de coisas. Eu acho que se alguma coisa eu tenho hoje de bom na minha vida, devo muito a essas leituras que fiz. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que entre os meus 12, 13 anos, até aos 20, li mais do que depois dos 20 aos 70. Estive na Guerra do Ultramar, estive na Guiné como enfermeiro militar. E isso também foi uma experiência fantástica. Eu chegar pela primeira vez, estar no meio da Guiné, talvez há 2 meses, e vem-me chamar para eu ser um parto, eu nunca tinha visto nascer uma criança. Eu tinha uma ideia como é que aquilo era, claro, como se fazia, eu sabia muito bem. Já tinha 22 anos, já sabia como se faziam. Agora, como é que se sacava um bebé das entranhas de uma mulher, eu não sabia, não me tinha ensinado isso, não ensinaram, ponto final parágrafo. E eu digo assim, o que é que eu vou fazer? A minha sorte é que ele tinha nascido já. E, entretanto, antes que fosse tarde, comecei a pensar como é que seria o próximo e depois assisti a mais 11 ou 12 partos, enfim, com uma série de peripécias, mas isso deu-me experiências também e foi muito importante para mim. Mas ao mesmo tempo que eu estava lá, diz-me o comandante da companhia, ó Ponte, ele me chamava ao Viana, ó Viana, o senhor a partir da manhã vai dar aulas aqui na escola primária aqui do Chime, porque não há professores. Eu nunca fui professor, eu tenho o 7º ano, o capitão, como é que quer que eu... Não importa, o senhor é palavroso, é o que fala mais aqui no grupo, deve ter jeito para essa coisa e vá. E foi uma experiência fantástica para mim. Eu nunca na vida tinha ensinado o que quer que fosse, a quem quer que fosse, com caráter de professor. Foi uma experiência fabulosa, porque foi preciso inventar tudo, inventar a escola como espaço físico, inventar a escola como livros, inventar tudo. Foi preciso inventar tudo. Foi uma experiência fabulosa e que me ensinou muito para a vida, não tenho dúvida nenhuma. Entretanto, eu regresso e pensei assim, isto melhor é eu fazer um curso. Eu já regressei já com 23 anos, 28, 23. Eu fui para a Católica para Braga. Fui para a Católica para Braga, fiz o meu curso primeiro de Filosofia, bacharelato, na altura ainda havia bacharelato em Filosofia, e depois comecei a dar aulas em Monserrate ao mesmo tempo, enquanto terminava o bacharelato em Filosofia, e depois terminei a licenciatura em Humanidades e o mestrado também em Humanidades, e estabeleci-me de alguma forma. Tive 30 e tal anos seguidos em Monserrate como professor, e aí cumpri as minhas tarefas todas. Eu fui ator, porque o professor de alguma forma é um ator, eu fui professor, naturalmente, eu fui, sei lá, eu defendi a música, defendi a poesia, eu de alguma forma fui tudo, e de alguma forma fui diretor de escola durante quase 20 anos, ainda aqui em momentos diferentes, percorri todos os cargos possíveis e imaginários que é possível percorrer-se numa escola, percorri-os todos, até chegar a presidente do Conselho Diretivo, depois de executivo, depois diretor, etc. Na sequência disto tudo, de tudo isto, um dia eu estou numa reunião de Rotary
E o presidente do Conselho de Administração da Caixa Agrícola diz-me: nós estamos a precisar de alguém que pegue na Fundação Caixa Agrícola do Noroeste. E eu digo assim: sim, está bem, mas... E estás à espera de quê? Tu eras bom para isso. Temos esta galeria, temos um auditório aqui em baixo. Para esta galeria passam, agora com o Covid tem sido um bocado diferente, mas passam mês e meio uma exposição. Temos sempre por mês umas 300 visitas, 200, 300, 400 visitas. Depois, estas exposições, algumas passam por uma galeria que também temos em Coura, ou então passam por um espaço que temos protocolado com a Câmara de Barcelos em Barcelos, ou passam por um espaço que temos protocolado com a Câmara de Ponte de Lima. Portanto, ao mesmo tempo, e já temos tido aqui exposições com muita classe, é bom que se entenda, e com muita qualidade, muita mesmo. Em paralelo, temos o projeto de um espaço eu não gosto do termo, mas vou usá-lo, de uma residência sénior nas Neves. Vai ser um espaço de altíssima qualidade e, portanto, não vai servir para todas as bolsas. Nós reconhecemos isso. Mas achamos que quem pode pagar também poderá ter direito a ter um espaço com uma qualidade diferente. E, portanto, será um espaço com muita qualidade, com spa, com piscina, com sala de espetáculos, com consultórios médicos, com uma clínica. Portanto, será um espaço muito completo. E estes espaços todos farão serviço à comunidade. O projeto está feito, já temos uma série de propostas de empreitada. Estamos agora a estudar as propostas e a estudar o financiamento, porque é um projeto para 4 milhões, sensivelmente, e, portanto, não pode ser visto a ânimo leve. Adquirimos uma casa também ali na Gebieira e começamos este mês a explorá-la no alojamento local, porque nós temos de ir buscar dinheiro a algum lado, não é? E para já quem nos financia é o banco, mas o banco, de repente, pode acontecer como o BES ou de qualquer, daí não vale a pena estarmos com ilusões. Vamos agora recuperar para que em abril próximo possa começar a funcionar um albergue para peregrinos em Cerveira. Adquirimos, como foi notícia, mas aí estamos a pagar aos bochechos, aos bocadinhos, a Casa dos Lados Quezados, onde queremos instalar a sede e que será o espaço. Será, como eu disse na altura, a nossa mini Serralves, enfim, isto é um abuso, mas o nosso mini Serralves, o nosso espaço cultural, já estamos a arranjar os jardins, já arranjámos um bocadinho dos espaços interiores e que já estão a ser utilizados. Estamos agora na recuperação do exterior para que o próximo inverno não danifique mais o interior e depois lentamente vamos recuperando o interior consoante o dinheiro for chegando, ainda que queremos recuperar o resto do chão rápido. E agora estamos à procura de um investidor ou de um parceiro que queira alinhar connosco para a construção de um hotel temático em Valença também, numa casa que pertence ao crédito, mas que nós queremos adquiri-la. Eu realmente dediquei-me sempre muito a muitas coisas. Tive a sorte de ter uma mulher que se dedicou muito à casa. Foi professora, mas dedicou-se muito aos filhos também, porque senão eu não podia fazer isto. Portanto, muito do que eu fiz só foi possível porque a minha mulher alinhou no processo. Se podes conservar o teu bom senso e a calma no mundo a delirar para que o louco és tu. Se podes crer em ti com toda a força da alma quando ninguém te crê. Se vais faminto e nu, trilhando sem revolta um rumo solitário. Se há torpe intolerância, há negra incompreensão, tu podes responder subindo o teu calvário com lágrimas de amor. Ao nível de poesia, por exemplo, este poema marcou-me muito, mas muito, de alguma forma foi o poema da minha vida, e é o poema da minha vida, se quisermos, e marcou toda a minha vida profissional e solidária e cultural, inquestionavelmente. Acho que não fui tão mau professor quanto isso, acho que fui um bom professor. Dediquei-me a 100% à profissão. Nunca pensei em atravessar uma pandemia. E há uma expressão na pandemia que me agride muito, que é distanciamento social. Eu discordo profunda, clara, abertamente da expressão distanciamento social. Nós não temos que estar socialmente distanciados. Nós temos de estar fisicamente distanciados, mas não socialmente distanciados.
Eu se soubesse que sei hoje, era capaz de ter ido para padre.